Senhor Presidente em exercício, quero começar por cumprimentar o Sr. José Miguel Júdice, que revejo com muito gosto. Queria agradecer-lhe as considerações que já aqui nos deixou, particularmente pelo alcance e pela profundidade com que tem abordado, ainda que num jeito muito descontraído, como já de resto é seu timbre, a forma como abordou aqui algumas daquelas que têm sido questões centrais com que nos temos confrontado. Eu julgo que já foram colocadas muitas perguntas concretas que têm surgido ao longo de várias audições, e algumas das quais temos vindo a discutir desde a primeira audição, outras que têm surgido por força da reflexão que vamos fazendo nas audições que vamos realizando. E há de facto aqui uma questão que é uma questão central, que tem depois variadíssimas expressões em toda a proposta do Código e que já aqui foi abordada subejamente. E que tem que ver com a questão nuclear de saber, nuclear não no sentido radioativo, mas no sentido da centralidade da questão, de saber qual deve ser de facto a intervenção que se exige a um juiz no processo civil, no âmbito do processo civil. O manicaísmo que contrapõe as soluções liberais e, como ainda ontem dizia o professor Miguel Mesquita, que contrapunha a concepção liberal do processo civil como um duelo de galos com a intervenção de um juiz de pedra, e aquela que é hoje a intervenção que, pelos vistos, com um juiz de pedra, e aquela que é hoje aparentemente a concepção contemporânea da necessidade de uma intervenção mais vincada do juiz, não só na decisão final, que obviamente ao juiz compete, mas até naquilo que é a conformação do processo. Esta oposição manicaísta talvez nos permita, talvez facilite, do ponto de vista do discurso e da reflexão, talvez facilite a abordagem desta questão. O problema é que depois no concreto isto exige que esta opção, ou que as opções relativamente à concepção da intervenção do juiz sejam densificadas, e elas de facto são densificadas de forma contraditória na proposta de Código, e eu julgo que o Sr. Júdice já aqui nos deixou vários exemplos disso, né? E até agora nesta última resposta que dava, com a referência de que, uma vez mais dizendo que isto dá poder ao juiz, mas depois afinal de contas lá vem sempre a voz, cuidado, não se deu o poder ao juiz, para poder no fundo conformar o processo de acordo com as exigências que o próprio processo coloca. Essas contradições talvez acabem por ser aquilo que se torna mais difícil na verdadeira percepção de qual é a motivação de fundo que existe em relação a esta reforma do Código de Processo Civil. E eu devo dizer-lhe que esta é uma questão que, e digo-lhe isto com toda a honestidade, sem qualquer prejuízo relativamente ao sentido da resposta a esta questão. Esta é de facto a questão, é o nó górdio, este é de facto o nó górdio desta reforma, é saber que papel é que se pretende do juiz. Porque disso resulta não só a configuração dos poderes do juiz, mas até a configuração daquilo que deve ou não deve ser o processo. Se devemos ou não continuar a ter um processo que é previsível porque ele está completamente conformado na letra da lei, e sabe-se que as partes sabem à partida qual vai ser o tipo de processo que têm em função de circunstâncias objetivas, ou do valor da causa que têm, ou do tipo de direito que reclamam, ou o que quer que seja, que seja o critério a determinar, e portanto reforçando a previsibilidade e a objetividade da conformação da forma de processo de forma prévia àquilo que é a própria lide, ou o confronto com uma outra solução que em alguns momentos da proposta parece ser a solução preferida pelo Governo, que é de facto dar ao juiz poderes acrescidos para que seja o próprio juiz a conformar a forma de processo que as partes vão encontrar no tribunal, em função da complexidade da causa e em função da gestão processual que o juiz entenda mais adequada para dirimir aquele conflito. E há alguns aspectos em que eu julgo que esta reflexão tem que ser de facto mais clarificada, tem que ser de facto eliminadas algumas das contradições que a proposta contém. Uma delas tem sido abordada em muitas das
das audições, e já aqui foi hoje também referida, eu queria colocá-la de forma muito concreta e que tem que ver com a tramitação unitária do processo. Ou seja, aparentemente a proposta de lei do Governo pretende eliminar as múltiplas formas de tramitação do processo, garantindo que tramitação há só uma. E que o juiz depois adequará em função, utilizando os poderes de gestão processual, utilizando os poderes da adequação formal, adequará essa forma única de tramitação do processo àquilo que é a verdadeira complexidade da causa e àquilo que no processo é verdadeiramente necessário que se faça para atingir o objetivo que se pretende da descoberta da verdade material e da realização da justiça. Em concreto. Já lá iremos mais à frente em relação a esta questão da verdade material e da verdade processual ou formal, mas esta tramitação unitária levou o quê? À eliminação das formas de processo sumário e sumaríssimo. Afinal de contas, acaba depois por surgir em vários artigos, nomeadamente no artigo 584, número 4, e no artigo 597, um resquício das tais vozes de cuidado, veja-se lá o que é que se vai fazer, e acaba por se encontrar uma forma que acaba por corresponder a um enxerto de um processo sumário na tal forma de tramitação unitária, na forma unitária de processo. Prevendo-se que, em função de um único critério, que é o critério do valor, portanto, em processos que não ultrapassem metade do valor da alçada da relação, haja, afinal de contas, essa forma enxertada de processo sumário na tramitação unitária do processo que se prevê como regra. A pergunta que faço é se há verdadeiramente vantagens em manter este enxerto ou não. E, sobretudo, se há ou não vantagem em manter este enxerto, ou melhor, em introduzir este enxerto à forma unitária de tramitação do processo, considerando aquilo que se pretende que sejam os poderes a atribuir ao juiz numa forma mais adequada de decidir da tramitação daquele processo em função do verdadeiro conflito, do verdadeiro litígio que tem pela frente. Estou a colocar-lhe esta questão e também já lhe digo que não espero que consiga aqui desvendar aquilo que aparentemente em todas as outras audições não conseguimos desvendar, porque nós já tivemos respostas apontando no seu exato contrário, e portanto muito dificilmente conseguiremos chegar aqui a uma solução que seja uma solução verdadeiramente acertada, e digo isto assumindo esta limitação à partida, porque de facto os argumentos que têm sido apontados num sentido e no outro são argumentos ponderosos e portanto teremos que procurar ponderá-lo da melhor forma possível, assumindo que muito dificilmente conseguiremos corresponder a esse caráter ponderoso dos vários argumentos que têm sido apresentados nos vários sentidos. Uma outra questão que tem sido colocada e que já foi colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, em parte, e que tem uma ligação com esta questão estrutural de saber que intervenção é que se exige ao juiz e que intervenção é que deve ser exigida, sobretudo para termos um processo civil que corresponda àquilo que seja a sua configuração, não só jurídica, mas até social mais adequada. Porque obviamente nestas soluções há elementos de natureza social que pesam de sobremaneira na configuração do processo por que se opte, e tem sido de facto aqui colocada uma questão que aparentemente, sendo uma questão de pormenor, eu julgo que não será assim tanto, e que tem que ver com aquela intervenção na tentativa de conciliação que se prevê que o juiz tenha que fazer que está previsto no artigo 594, com uma tentativa de conciliação em que se pretende que haja um empenho ativo do juiz, mas com um critério que era essa a questão que queria colocar, com um critério que, pelo menos a nós, tem-nos suscitado muitas dúvidas se será o critério de facto mais adequado. Porque o artigo 594 prevê que essa tentativa de conciliação do juiz se faça procurando uma solução de equidade para a resolução do conflito. Ora, na prolação da sentença, o juiz não se vincula a juízo de equidade, vincula-se a dizer o direito. E
intervenção do juiz na tentativa de conciliação, baseando a proposta de conciliação que apresenta às partes em soluções de equidade, pode efetivamente vir a ser contraditória com aquela que é a solução de direito que mais à frente vai ter que dizer, inevitavelmente. Perdão. Portanto, a questão que coloco é de saber se é verdadeiramente esta a natureza de intervenção judicial que se pretende, sobretudo quando se pretende que o juiz possa ter este acréscimo de poderes para decidir do andamento do processo, da forma como o processo anda, e, portanto, se do ponto de vista formal e do ponto de vista processual se pretende que o juiz tenha esta intervenção e este tipo de capacidade de decisão no âmbito do processo, se isto é ainda assim compatível com este afastamento da previsibilidade da intervenção do juiz naquilo que é a decisão de mérito da causa. Ou seja, se na decisão de mérito da causa o juiz deve continuar a intervenção do juiz deve continuar a assumir essa natureza, que certamente em sistemas jurídicos diferentes do nosso, nomeadamente dos sistemas jurídicos anglo-saxónicos da common law, não será uma intervenção que motive grandes perplexidades ou grandes objeções, mas que esse sistema, pronto, mas eu julgo que nos sistemas da common law provavelmente motivará menos objeções do que esses sistemas jurídicos como o nosso de risco continental, em que a lei tem de facto um papel não só conformador da decisão da causa, mas até do próprio comportamento dos cidadãos, não é? E, portanto, os cidadãos não deixarão de se no comportamento que adotam, não deixarão de ter na lei um dos critérios de orientação, não é? Mas se afinal de contas, depois no âmbito da decisão do processo, o juiz que devia dizer do direito acaba por se comprometer com soluções de equidade, se isto acaba por não introduzir aqui fatores de desequilíbrio em relação àquilo que é a própria configuração da natureza da intervenção do juiz, que se está a pretender a reclamar aqui como fator inovatório. Para terminar, uma última questão que tem a ver com a ação executiva. Já aqui foram colocadas algumas questões relacionadas com a ação executiva, e a questão que queria colocar tem que ver com um aspecto que até já aqui foi abordado, e que tem que ver com a alteração que se faz no elenco dos títulos executivos, nomeadamente com a eliminação dos documentos particulares. Já aqui ouvimos posições muito favoráveis a esta alteração, dizendo-se que os documentos particulares, há hoje verdadeiras atrocidades cometidas em tribunal a coberto da utilização de documentos particulares como títulos executivos. Não conseguimos perceber exatamente se essas atrocidades são cometidas verdadeiramente a coberto da possibilidade de ter um documento particular como título executivo, ou se utilizando muito para lá daquilo que é a admissibilidade que a lei permite do documento particular como título executivo. Quer dizer, quando se move uma execução e se cometem atrocidades através do tribunal, com uma execução que não tem título executivo, porque o título executivo era um documento particular que não consta do processo e que o juiz não verifica se existe ou não existe, e afinal de contas são cometidas verdadeiras injustiças, porque na verdade não existia um título executivo e o processo executivo desenrola-se como se ele existisse. Bem, isso pode colocar-se esse problema em relação a um documento particular, como em relação se calhar a outro tipo de títulos executivos. Provavelmente não será a possibilidade de termos um documento particular como título executivo que vai impedir que essas circunstâncias continuem a acontecer. A questão que se coloca aqui é de saber se efetivamente esta decisão corresponde a uma necessidade identificada por alguns argumentos que até agora não fomos capazes de escrutinar, ou se por outra via ela se motiva noutro tipo de fundamentos, que seja o de obstaculizar o acesso à ação executiva, procurando de alguma forma diminuir níveis de dependência e de recurso à ação executiva, porque obviamente quem hoje dispõe de um documento particular e tem ao seu acesso uma ação executiva, se amanhã esta regra vier a ser
aprovada, terá que recorrer a um procedimento de injunção, a um requerimento de injunção, e esperar que lhe seja aposta uma fórmula executória para poder vir a ter um título executivo, com tudo o que isso significa de criação de mais obstáculos e até de obstáculos de natureza económica ao exercício de direitos e à verdadeira execução de direitos, e particularmente do ponto de vista de direitos de crédito, que hoje mais facilmente podem chegar à fase executiva e que dessa outra forma terão que percorrer uma via sacra para poderem chegar ao mesmo ponto, não se percebendo efetivamente se há verdadeiros ganhos de eficácia do sistema judicial, ou se pretende, afinal de contas, apenas resolver um problema estatístico com que a ação executiva hoje está confrontada, e de um verdadeiro atoleiro, permita-me a expressão mais rude para classificar, mas julgo que é esse o ponto em que estamos em relação à ação executiva, é de um verdadeiro atoleiro no nosso sistema judicial, e portanto gostava que ainda assim nos pudesse dar também partilhar connosco alguma reflexão em relação a esta opção.